Sedempa, a história de uma nação, raízes negras, conscientização. Sedempa, a história de uma nação, raízes negras, conscientização. Muitos anos de luta em busca da liberdade, o negro do Pará lutando por igualdade. Ori, orixá, Iemanjá, Ogunté e Sabá. Ori, orixá, Iemanjá, Ogunté e Sabá. Odô, odô, odoiá, Iemanjá, negra guerreira do mar. Odô, odô, odoiá, Iemanjá, negra guerreira do mar. Axé Dudu é ritual de negros, identidade e resistência. Axé Dudu é ritual de negros, identidade e resistência. Força mágica sagrada que nutre o universo, preservando a vida, preservando a vida. Os tambores clamam por trombeta, ora na cachoeira cordeiro. Os tambores clamam pela Amazônia, pelo menor abandonado. Negro, negro não pode ser discriminado. Negro, negro não pode ser discriminado. A força que nutre o universo, a força que emana da natureza. Olorum, a força que nutre o universo. Olorum, a força que emana da natureza. Olorum, Axé Dudu, a banda afro do Pará traz para você a energia para o novo despertar. A energia para o novo despertar. Carimbó, Siriá e Lundu, Carimbó, Siriá e Lundu, Bacobal, Curuá e Mata. São quilombos remanescentes, raízes negras, Axé Dudu. São quilombos remanescentes, raízes negras, Axé Dudu. A força que nutre o universo, a força que emana da natureza. A força que nutre o universo, a força que emana da natureza. Axé Dudu, a banda afro do Pará traz para você a energia para o novo despertar. A energia para o novo despertar. Carimbó, Siriá e Lundu, Carimbó, Siriá e Lundu, Bacobal, Curuá e Mata. São quilombos remanescentes, raízes negras, Axé Dudu. 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 Essa questão visual a gente aprendeu com o movimento negro, e essa coragem de se vestir e de usar todo esse embelezamento que a gente usa, essa indumentária com todos esses detalhes, aprendemos e foi fortalecido dentro do movimento. Quando a gente começou a comprar coisas diferentes em casa, meu pai, eu comecei a usar roupa vermelha, roupa estampada, e ele dizia assim: agora vocês só querem se vestir de encarnado. E uma vez a gente conversa com a nossa mãe, que se ela não tivesse tão idosa, ela ia dizer para vocês essas coisas, que às vezes ela sempre se lembra. Ele ficou um pouco aborrecido com ela, porque quando ela foi pro Sedempa, as coisas começaram a mudar dentro de casa, né? E depois a gente conversando muito com ela, ela trabalhava na igreja, ela dizia assim, que nós nos vestíamos todos de tons pastéis. E ela dizia que ela nos vestia nesses tons para nos proteger. Eu fui perceber que era uma proteção. Porque nesse momento que a gente
explode, que a gente põe para fora toda essa nossa alegria no vestir, nas cores que a gente não tinha, a gente sofre, a gente morre. Porque quando a gente se arruma para ir na rua, muitas vezes me mataram. Assim de eu estar num lugar, pensando assim, vou abalar Paris em chama, né? Eu saí assim, arrasando. Daí a gente está na parada do ônibus, linda. Linda, linda, linda. Daí passa um carro e faz assim, muitas vezes me mataram. Passa um carro, aqueles caras vão passando bem devagarinho e chega benzinho e diz assim, bem, aquilo é uma morte dentro da nossa identidade. Eu fui chamado de árvore de Natal, né? Porque, segundo essa pessoa, eu era muito enfeitado, né? Eu não estava enfeitado, né? Eu não estou enfeitado. Isso faz parte da minha cultura, é essência da minha vida. Herdei dos meus antepassados, que não foram escravos, foram líderes de grandes civilizações, foram reis, rainhas, príncipes, grandes ministros, capitães e generais. E quando a gente responde agressivamente, a gente responde dessa forma, as pessoas dizem que nós somos agressivos. Ou se eu parto pra cima do cara e dou-lhe uma porrada, vamos dizer assim, os caras vão dizer que nós que somos violentos. Nós que somos violentos. A pessoa vai te agredindo, te agredindo, te agredindo. Uma hora que tu estouras, é tu que é o violento. E essa indumentária, ela faz muito a gente passar por esses momentos. O nosso cabelo, é quando a polícia vai lá e te baculeja porque tu tá com o cabelo rasta, porque tu é rasta, porque tu estás assim, 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 assado. E a cor da tua pele, que é o retrato de tu entrares vestido desse jeito maravilhoso numa loja e aquele segurança preto também, que ainda não tem a noção e porque é pago para fazer isso, segue aquele preto. E tu fica naquele incômodo quando tu percebes. Quando a gente não tem essa noção, a gente pensa até que aquele cara está nos protegendo, muitas vezes. Por isso, muitas as pessoas pensam que pra gente ser negro, a gente precisa vestir-se assim. A gente não precisa vestir-se assim. Mas nós, tem horas que parece que a gente tem necessidade de botar essa cor que nós temos pra fora. Esse modo de vestir, esse nosso modo de vestir, não é negro só quem anda assim. Negro é a sua atitude. Você assumir-se negro é você ter atitude enquanto. Não é você estar colorido, porque às vezes você está todo colorido, mas não me representa. Não me representa. Eu nasci numa família negra, né, sem nenhuma referência negra, né? Mas durante a minha criação eu não tive nenhuma referência na família com relação às minhas origens, com relação a ser negro, né? No processo de educação e formação, essas referências não existiram para mim. Eu não consegui me ver como pessoa negra no ambiente escolar, eu não consegui me ver como pessoa negra nos livros didáticos, eu não consegui me ver como um aluno negro na prática docente dos professores que eu tive. E a partir daí começa toda uma relação com o SEDEMPA e essa relação ela vai se fortalecendo cada vez mais, né? Isso foi importante na minha vida porque cada dia que eu vivia o SEDEMPA, com cada pessoa que eu me relacionava com o SEDEMPA, eu ia me descobrindo, aquilo ia me emocionando. Bem, esse despertar meu, ele tem muita relação com a Axé Dudu também, né? A gente, acho que por volta de 2010, 2011, a gente se aproximou do SEDEMPA, eu e meu companheiro, Sandro. E aí eu lembro que mais ou menos nesse mesmo ano teve um encontro de mulheres negras quilombolas, lá no quilombo de Itacoan, de onde vem a mãe Matilde, que é mãe da Idália, que é minha mãe de santo também. E aí a gente estava começando a entrar nessa questão da formação, né? Eu já me entendia como negra, eu sofri muito racismo na infância
E sempre foi, eu tenho uma irmã mais velha que ela sempre sinalizou isso pra gente, olha gente, isso é racismo. Não sei com quem ela aprendeu, só sei que ela sabia e dizia pra gente, olha, isso é racismo. Só que eu sabia que era racismo, mas eu não conseguia me defender dessas situações, né? E aí quando eu conheço o Sedempa e conheço o Axé Dudu, eu lembro que foi no Quilombo, no encerramento do Encontro de Mulheres Negras Quilombolas, o Axé Dudu se apresentou. O Axé Dudu se apresentou e foi a segunda apresentação que eu vi do Axé Dudu. E essa questão visual do Axé Dudu, ela realmente, ela mexe muito com a gente, porque a gente não está acostumado a ser como a gente é. A gente sempre é colocado dentro desse pensamento colonizador de tentar se embranquecer, de tentar parecer o mais próximo possível da sociedade brasileira, enfim, miscigenada, branca. E com a Axé Dudu, eu aprendi muito a me colocar, a me posicionar esteticamente enquanto uma pessoa negra, né? A me vestir, a me montar mesmo. Eu sempre admirei muito isso nas meninas e eu aprendi com ela. Eu sempre digo que o Axé Dudu, ele é a minha escola, juntamente com o Sedempa, né? Porque foi onde eu aprendi, através de toda a musicalidade, da estética, dos ritmos, a entender como me defender desse racismo. Porque quando tu cantas, quando tu te vestes, quando tu te coloca, tu causas um impacto nas pessoas, né? Aí a pessoa, acho que não que a gente não sofra racismo, mas a gente já cria uma armadura, assim, não é qualquer um que vai chegar e vai querer tirar, sabe? Com o teu cabelo, porque a gente fica tão bem, tão bonita quando a gente veste as nossas coisas, quando a gente solta o nosso cabelo, quando a gente fala da gente. Então é um processo de fortalecimento muito grande. Então o meu despertar, ele se deu muito nesse contexto de conhecer o Sedempa e de conhecer o Axé Dudu em si. Mas o Sedempa, ele sempre, fundamentalmente, ele atua na questão da educação, né? A educação é o eixo da escola, a gente sempre priorizou o trabalho em escola. E a questão cultural. E o Sedempa é super heterogêneo no sentido de todos os sentidos, né? No sentido do nível de escolaridade, do nível de renda, de confissão religiosa, de faixa etária, ele é absolutamente heterogêneo. Mas tem uns 4 eixos que a gente se baliza, né? Mas é assim, primeiro estimular a autoestima coletiva, a autovalorização coletiva, estimular que o negro se goste, porque este é o ponto básico, ainda não conseguimos, né? Vocês sabem que até a ideologia do embranquecimento, da democracia racial, da inferioridade racial ainda prevalece, ainda é firme. Então, estimular a população negra a gostar de si, depois estimular que ela estude, tente se capacitar para disputar o bagulho no mercado de trabalho. Depois a gente atua junto para buscar políticas públicas, né? E também a gente atua com outras organizações para transformar a sociedade. Ou seja, a gente sabe, logo quando a gente começou não sabia, mas a gente sabe que o capitalismo, o racismo, o patriarcado estão absolutamente interpenetrados. Então não dá para descolar uma coisa com a outra. Então a gente tem que lutar num bojo junto, não dá para separar. É evidente que pode. Nós não conhecemos outro sistema de. A gente não quer este. Este não é bom, ninguém sabe qual é. Mas qualquer nome que tenha, ele tem que ter equidade como base. Não é? Quando se aproximou de nós a Nilma, que já estavam fazendo lá as conversas do movimento negro, se aproximou de nós, lá na porta da nossa casa, porque na porta da nossa casa era a concentração da juventude. E a juventude naquele pedaço era preta. Então ficava lá aquele grupo de jovens, né? As brincadeiras desde moleque era tudo lá na porta de casa, nesse período. Então ela se aproximou por perceber essa aglomeração de pessoas negras. Para mim, ela que começa a despertar esses porquês. Porque quando ela chega conosco, ela começa a fazer os porquês, ela começa a trazer os porquês para a gente começar a pensar. O que vocês acham? Por que isso? E a gente não conseguia explicar por que
que nós tínhamos aquele tratamento diferente. E nesse momento parece assim que a gente acorda e começa a enxergar isso que a gente não conseguia ver, o que passávamos na escola, porque para nós, agora a palavra já está aí, que todo mundo diz, já estava naturalizado. Para nós aquilo era normal, aquele tratamento. E foi, não está mais aqui, mas quem dizia esta frase sempre era a Teteca, a Nilma, que é a grande culpada. Foi a grande culpada dessa nossa descoberta. Ela dizia, tu que foste a culpada. Quando a gente estava na brincadeira, ela dizia, tu que foste a culpada. Porque quando ela começava a brigar por causa de racismo, a gente dizia, mas Estela Cal, tu foste a culpada, Nilma, porque se tu não tivesse me aberto os olhos, eu não estava agora discutindo isso, eu estava quietinha, aceitando todas essas coisas. Então isso era uma brincadeira que ela fazia. E na porta de casa, praticamente é onde começa o SEDEMPA, não é que começou em casa. A gente reunia ali, então ela começa a fazer essas conversas, ela começa a trazer os estudos, ela começa a trazer os livros para a gente ler, e era parece uma aula, ela trazia o material para a gente ler, a gente lia, mas a gente não conseguia compreender aquilo, a gente não estava lá pelo meio de ensino médio ou no fundamental, que não faz tanto tempo que eu não... Aí a gente não conseguia entender aquela leitura que ela já tinha, ela trazia as leituras. Então a gente sentava naquelas rodas, tinha às vezes uma cerveja, a gente bebia, né? Tinha uma cerveja, e aí ela vinha explicar. Foi assim que ela chegou, ela não chegou falando de racismo, de não sei o quê. E a gente foi tomando essa consciência. Daí um pouco já passou a reunião lá para a porta da Cada Idália. Aí ficou assim, na porta da Cada Idália, lá em casa. Então a Nilma até batizou esse grupo e esse local de Quilombo da Doutor Moraes. Ela dizia, vamos lá no Quilombo da Doutor Moraes. Então, basicamente foi por aí. E lá mesmo, depois que começaram a fundar o SEDEMPA, as primeiras reuniões foram no centro comunitário, onde a gente também passou por lá, eu e Dália Aparecida, como professora. Então nós sempre estivemos juntas, Teteca, sempre estivemos juntas dentro desse movimento, dentro do movimento da igreja primeiro, mas aí, o movimento da igreja não nos deu essa consciência. Foi o movimento negro que nos trouxe esta consciência, ou essa abertura de olhos, ou essa visão que nós não tínhamos. Depois do movimento negro é que eu fui ver que o que eu passei na infância, né, era por conta do racismo e da discriminação. O movimento negro para mim é tudo, vem desde da capoeira, vem da religião, vem dos blocos de carnaval, as organizações políticas, que as pessoas geralmente pensam que é o movimento negro, é só uma questão política, né? Mas não há possibilidade, pelo menos na minha visão, de que o movimento negro seja segmentado. Na verdade, a nossa história, a nossa herança africana, ela força com que a gente tenha uma visão meio de totalidade, não é segmentado, não é fracionado, né? Então tudo, na verdade, eu acho que os esteios mais fortes que fez a gente sobreviver, na minha opinião, é a afro-religiosidade e os quilombos. Assim, são dois eixos fortes. Então quando a gente vê a diversidade, por exemplo, aqui na zona metropolitana de Belém tem mais de 1.500 terreiros, né? Essa pulverização, ela facilita, na minha opinião, porque se tivesse uma Bíblia, assim, tipo, olha, todo mundo fazendo igual, daí já estava dominado, digamos assim. Eu acho que a diversidade, ela facilita a organização, mesmo que a pessoa nem saiba que ela está fazendo movimento negro. Só o fato de você resistir, e você professar, e você assumir que é de uma religião, é importante. Eu acho, inclusive, que o movimento negro político, ele não extrai a maior possibilidade que a cultura afro tem. Nós deveríamos usar sempre a afrocultura para nos comunicar, porque eu acho que é através delas que a gente pode passar, porque a nossa tradição é oral, né? Então ninguém quase gosta de ler, e a gente fala português, não só nós que falamos português, né?
como dizia a Lélia Gonzalez. Mas a sociedade toda fala português, ninguém fala português castíssimo, entendeu? Então, a transmissão oral é super importante para a nossa organização. Também eu acho que, do meu ponto de vista, em 1987 eu escrevi um texto que foi muito importante para mim, eu acho, né? Ele ainda é válido. Ele teve uma gravura do menino de Cabo Verde, que faleceu recentemente. Ele fez a gravura, e é engraçado, porque como ele é africano, ele não brigava com os traços, né? Então, uma figura forte. E era para ser o nosso cartaz do encontro que ia ser em Belém. E quando foi para a reunião, o pessoal não aprovou. Aí foi duro, ele nem sabia que ele estava concorrendo. Então, para não perder a gravura dele, eu escrevi assim na porrada, digamos, escrevi um texto para botar num cartaz. E esse texto, eu acho que foi um pouco parecido com o que aconteceu com a marcha. Ele é meio psicografado, porque quando eu me lembro da época que eu estava, dificilmente eu conseguiria concatenar aqueles 13 estrofes como ela saiu, né? Do jeito que saiu. Ter consciência negra significa compreender que a luta contra o racismo é longa e árdua, mas que nela devemos depositar a máxima energia possível para que futuras gerações de negros possam viver livres das humilhações que marcaram a vida de nossos antepassados e marcam as nossas hoje. Ter consciência negra significa juntar as nossas forças, a força milenar da crença, nas transformações de Exu, na justiça de Xangô, na tenacidade guerreira de Ogum, Yansan, Oxóssi e todos os deuses das religiões africanas, para levar a luta até a vitória total. Ter consciência negra significa, sobretudo, sentir a emoção indescritível que vem do choque no nosso peito, da tristeza do tanto sofrer, com o desejo férreo de alcançar a igualdade, para que se faça justiça ao nosso povo, à nossa raça. Axé, Nilma Bentes, SEDEMPA, Centro de Estudos e Defesas do Negro do Pará, 1987.